Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente porque eu vim contar, assim, histórias um pouco sinistras que já aconteceram comigo. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso, só que a qualidade tinha ficado muito ruim, assim, o áudio tava inaudível. Daí eu resolvi contar agora de novo com mais histórias. Bom, vamos lá. Apesar de tudo, eu sempre começo com essa porque não foi a que me deu mais medo, sendo que foi assim que eu vi mais de perto algo e até hoje eu fico com essa história. Não foi nessa casa, foi na outra casa que eu morava, que tinha trevas naquela casa, eu tenho certeza. E eu sempre falava para os meus pais que aquela casa era coisada, mas ninguém acreditava em mim porque eu era criança. E é por isso que sempre dá merda de filme de terror. Quando a criança falar Satanás tá ali, vocês não discutem. Vou embora da casa. Certo dia eu estava com duas amigas lá em casa. O meu pai estava trabalhando num bar na praia, que era tipo bem perto da casa. Então não tinha tanto problema a gente ficar sozinho em casa, porque era visível até. E lá tava eu e uma amiga minha no quarto e outra amiga minha, que era irmã dessa amiga, no outro. Daí na hora que eu fui abrir a porta, assim, tipo, fui toda... Ai, não sei o que, abrindo a porta, eu vi uma pessoa na minha frente. Tipo, era um homem e eu não consigo me lembrar muita coisa, mas parecia muito com um guri que era da igreja que eu ia na época, faz muito tempo que eu não vou na igreja, mas enfim. Na época eu achei muito parecido com ele, mas não tinha como, era só uma criança da igreja. E aí, quase na mesma hora, tipo, se dissolveu assim, saiu pela janela que dava abertura pra praia. E um assovio muito alto soou. Daí, tipo, eu olhei assim pra minha amiga, tu viu isso? Daí ela foi com cara meio que... O quê? Daí eu contei pra ela o que eu tinha visto, aí saiu nós três da casa e voltamos com um pedaço de madeira, porque a gente queria matar o espírito na porrada, só pode. Outra coisa que também aconteceu nessa casa é que assim, eu já expliquei que meus pais tinham um bar na praia e a minha casa era tipo 100 metros de distância desse bar, de frente assim. E aí tava de noite, eu estava no bar e eu falei, não, tô a fim de ir pra casa, vou pra casa. Daí, nossa, eu era criança, só que como era visível, era muito perto, qualquer coisa era só voltar pro bar. Beleza, fui pra casa de noite, eram umas 6 horas mais ou menos, mas aqui escurece rápido. Aí eu cheguei em casa, era no primeiro andar, fechei a porta, tudinho, e eu estava sentindo assim uma energia pesada. Aquela coisa tipo, tem alguém olhando pra mim. Mas aí eu pensei, eu tô sozinha em casa, provavelmente é só minha cabeça me pregando peças. Sentei no sofá fingindo que não estava com medo, mentindo pra mim mesma. Liguei a televisão, daí eu falei, não, velho, tá muito pesado aqui, eu vou voltar pro bar. Daí eu fui desligar a televisão e não queria desligar. Aí, massa, eu desliguei lá. Aí ela ligou, começou a chiar essa Samara. Não, não é esse filme, graças a Deus. Daí, né, quando eu fui abrir a porta, tipo, ela não queria abrir de jeito nenhum, tava como se tivesse emperrada. Tudo bem que a porta era velha, só que eu morava lá, nunca tinha acontecido dela emperrada desse jeito. E isso, tipo, puxei e nada. Daí eu fui lá pra varanda que ficava de frente pro bar, comecei a gritar. Aí a minha mãe com meu irmão vieram e arrombaram a porta. Só que quando eles chegaram, tipo, que arrombaram a porta, tava muito fácil de abrir. Daí ficaram tipo, o que foi? O que foi que houve que tá gritando? E eu tipo... Agora outra coisa que não foi exatamente nessa casa, mas foi pertinho. Porque assim, tinha muita casa abandonada. Aqui... É porque tá muito sol, mas assim... Vamos supor, aqui era a minha casa. Aqui era uma casa abandonada, aqui era uma casa abandonada, aqui era uma casa abandonada. E atrás dessas, mais ou menos com o espaço dessas 4 casas, era uma casa onde eu tinha umas amigas. Inclusive eram as que estavam comigo na outra vez, na primeira história. E a gente costumava inventar muita história sobre essas casas abandonadas, sabe? Mas era realmente sinistro o lugar. Essa terceira casa pra cá, ela tinha um campo enorme, assim, com muito mato. E tinha uns portões de madeira. E a gente sempre ficava falando de Gomar de Florzinha. Aí, certo dia, tava eu na rua, brincando na rua com as meninas, o irmão dela também tava. E esses portões estavam batendo, tipo, muito violentamente. Tudo bem que era um lugar ventilado. Tudo bem que era um lugar ventilado porque era praia, mas estava, tipo, muito absurdo. Com certeza tinha alguma coisa aí de outro mundo. Aí, sério, era muito tenso ver aquilo. Também era um assovio, sabe? Um assovio constante. Já na outra casa que ficava bem do lado da minha, a gente dizia que tinha lobisomens lá. Daí, quando eu tava na casa das meninas, né? Eu precisava pular o muro e pular o muro da minha casa, porque daí cortava o caminho, era bem mais fácil, não precisava andar uma rua toda. Só que aí de noite, ó,
A gente inventava as coisas de manhã, de noite e tava todo mundo com medo. Enfim, próxima história. Com o tempo, a gente se mudou. Ainda no mesmo bairro, só que é umas 2 ruas de distância daquela casa. Nessa casa é assim, bem mais tranquilo, porque naquela casa não precisava acontecer nada, mas era uma energia pesada, absurda. Pelo menos eu sentia muito isso. Nessa casa daqui, há uns 3, 4 anos atrás, estava amanhecendo o dia. Eu sempre fui uma pessoa de ficar acordada de noite e dormir de manhã. Daí eu falei, vou ver o sol nascer. Por que não? Horas. Daí, tipo, aqui também tem primeiro andar. A escada é aqui, o terraço é aqui pra todo mundo, beleza? E aí, eu pretendia subir essas escadas e ver do alto, assim, o sol nascer. Aí eu comecei a caminhar, quando eu olhei pro lado, pra escada, eu vi, tipo, uma sombra de um homem. Ô, minha filha, faça comigo não. Quando eu fui subir na escada, eu vi a sombra de um homem mais ou menos no topo, assim, descendo as 3 escadas do último degrau. Ele tava deitado, tipo, com os joelhos assim, encostado assim na parede da escada. Só que o estranho é que era o formato de um homem, mas era tudo preto, era uma sombra, sabe? E desde que isso aconteceu, por mais que você veja essas coisas com os próprios olhos, você fica tipo, isso realmente aconteceu? Foi minha imaginação? Será que eu tava alucinando? E aí, esses dias, lembrando que isso foi assim uns 4 anos, já faz bastante tempo. Alô, agora não! E aí, esses dias, há mais ou menos 2 semanas, tinha um grupo de amigos meus aqui. E aí, um dos meninos do grupo disse assim, lembra daquilo que a gente tava falando? Que a gente conversa muito sobre assuntos assim. Daí ele disse, lembra do que a gente tava falando aquele dia? Eu acabei de ver um cara ali no muro. O muro é tipo de frente pra a escada. Aí depois eu fui falar com ele, pedi mais detalhes, e ele disse, era uma sombra de um cara. Eu nunca tinha contado pra ele dessa história, que eu já tinha visto essa sombra na escada antes. Daí eu falei tipo, cara, eu já vi essa sombra. Ele ficou tipo... E, assim, eu não tenho certeza de que é a mesma sombra, porque essa sombra não parecia, pelo menos quando eu vi, não parecia que queria machucar ninguém, só tava de boa, quieta na dele. Mas eu já tive um sonho muito estranho de que tinha essa sombra em formato de um homem que estava tentando me matar. Foi muito bizarro porque eu estava deitada exatamente nessa cama aqui onde eu tô sentada gravando esse vídeo. Eu tava deitada assim, e no sonho era como se eu estivesse me assistindo dormir. Do mesmo jeito que eu estava, no mesmo quarto que eu estava, com a mesma iluminação que estava. E aí, no sonho, eu vi o cara, tipo, se aproximando, ele ia tampar minha respiração com o travesseiro. E aí, naquele momento, eu acordei, sentindo que tinha alguém perto. Eu não sei se deu pra explicar, tipo, isso é muito confuso até pra mim, mas foi muito bizarro, foi muito real. E isso não faz tanto tempo. Realmente tive a sensação de que tinha alguém se aproximando de mim, na mesma hora eu abri o olho e essa pessoa desapareceu, ou esse espírito, sei lá. E era o mesmo homem... sombra, mas eu não acho que seja o mesmo, mas seria estranho ter 2, mas... Outra vez, era Réveillon, tinha um monte de gente na praia, tipo, vizinhos e tal, se juntou, foi todo mundo pra praia, mas chegou lá e tava tipo... Eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou pra casa. Lá eu bebo alguma coisa, fico ouvindo música, sei lá, eu passo meu tempo de alguma forma, porque eu não tô afim de estar aqui no meio de todo mundo. Nossa, daí eu vim pra casa e eu comecei a mandar snaps naquela época pra uns amigos meus, tipo, falando e tal. E nisso, aqui era o banheiro da minha casa, beleza? Foi nessa casa. Aqui é o banheiro da minha casa, aqui é a sala. Eu estava na sala, de costas pro banheiro. E eu não sei que diabos que eu tava fazendo, que eu meio que fiz assim, eu meio que girei. E aí, nesse momento que eu girei, eu tive a impressão de ver alguma coisa, mas eu falei, não, deve ser impressão. Por conta do movimento. Daí eu fui olhar no celular e tinha, tipo... Imagina a Samara. Foi um negócio assim, tipo, uma coisa com muito cabelo. Eu fiquei, tipo, é o meu ponto fraco, sabe? Aí eu olhei pra aquela gravação e fiz, velho, ou eu apago isso e finge que não aconteceu, ou eu vou ficar revendo isso e com medo dessa casa pra minha vida inteira. Na hora do impulso, eu apaguei. Hoje eu me arrependo, porque eu queria, tipo, rever, investigar, ver o que era aquilo. Porque eu tenho medo, mas eu sou curiosa. Então eu fuço quando eu acho que eu não quero mais brincar. Bom, eu acho que é isso. Se vocês quiserem que eu conte mais coisas, deixem nos comentários. Contem as histórias de vocês também. Foi um vídeo bem diferente, né? Eu sei que vocês estão me cobrando muito vídeos de casos, mas me deem um tempo. Não é tão fácil gravar sobre essas coisas quanto pode parecer. E é isso aí, tchauzinho.